Bem-vindo ao Reage ou de Casa, onde a gente reage a histórias sobre viver fora do Brasil. E o vídeo de hoje é polêmico, aliás, é com uma pessoa polêmica. Vamos lá. Hoje eu vou reagir a um vídeo da Luana Piovani, que ela foi num podcast e ela estava falando sobre algumas diferenças de viver fora do Brasil. Porque eu não sei se você sabe, mas ela mora em Portugal, principalmente sobre as coisas que ela não fazia ou fazia no Brasil, e é o contrário em Portugal. Então vamos lá? Vamos ver. E aí ele tá indo pro futebol a pé, e aí eu peguei e falei, porque ele fica falando que ele quer vir morar no Brasil, porque o Brasil é a coisa mais linda do mundo, porque o Brasil, porque o Rio de Janeiro, porque o Brasil... E daí eu falei, você quer ir a pé pro futebol, né? Você sabe por que você vai a pé pro futebol? Você mora em Portugal. Se você estivesse no Rio de Janeiro, você não ia a pé pro futebol. Sabe por que você pega o trem com seus amigos e vai pro shopping, vai dar suas voltinhas? Mas é sobre isso, né? Porque a gente morando fora do Brasil, a gente percebe algumas coisas que no Brasil era tão natural que a gente não entende que poderia ser diferente. E isso é uma das coisas. Eu também tenho filho adolescente. Eu não sei se no Brasil eu deixaria ele pegar um ônibus sozinho, sabe? Adolescente não, tem 13 anos. Pegar um ônibus sozinho nessa idade, apesar que na minha época eu pegava, né? Bom, e aí ela está falando da diferença que é em Portugal. Então vamos lá. Você está em Portugal. Porque se você estivesse no Brasil, você não ia pegar o trem. E você não ia com seus amigos de boa. Foi por isso. Porque eu já fui assaltada de tudo que é jeito nesse Brasil. No Rio de Janeiro, em São Paulo, dentro... Exatamente. No Brasil você vai pegar metrô? Criança vai pegar metrô? Junto com os amigos? Difícil, gente. Difícil. Eu sei que são várias realidades que a gente tem dentro do Brasil. Mas isso que ela está falando é totalmente real, né? Vamos lá. Foi por eles. Claro. Não queria meus filhos filhinhos de Playboy, a filha da Luana Piovani no carro blindado. Uhum. Quero que ande de bicicleta, quero que vá a pé, quero que use transporte público. Mas lá também você não tá uma atriz bombadíssima, mas a violência é diferente. Mas eu não tenho... As pessoas não me... Tem uma coisa aqui no Brasil, aliás, tem várias coisas que a gente vive que a gente não se dá conta. Presta atenção nisso que ela vai falar. A pessoa que está entrevistando pergunta para ela se ela também não é uma atriz bombada no Brasil e por isso, no Brasil não, em Portugal, e que ela pode acontecer as mesmas coisas que acontecem no Brasil para ela ser bombada. Presta atenção nisso que ela vai falar agora. Quando sai da ilha que você enxerga a ilha. A gente aqui no Brasil, a gente julga as coisas menos importantes e mais importantes. A gente define subempregos, subcategorias de pessoas e de coisas. E lá não é assim. A moça que trabalha na minha casa, a quem eu devo tudo, porque ela faz a comida e cuida dos meus filhos, a filha dela estuda na mesma escola que os meus filhos. Uhum. Então, assim, ela foi para Paris o mês passado. Então, não tem esse lugar do subemprego. E não tem esse lugar do poderoso. Da Luana Piovani, não tem isso. Viu o que ela falou? Eu concordo plenamente e eu vivo isso aqui. Porque eu também trabalho na faxina e é muito comum aqui, a quem trabalha na faxina fazer as mesmas coisas que o cliente faz. Mesmo carro, mesmo tipo de casa, viajar para os mesmos lugares. Não tem essa diferenciação, né? Não tem essa hierarquia patrão-empregado. Porque aqui nos Estados Unidos é muito prestador de serviço e cliente. Não interessa que serviço que você está prestando. Então, eu acho que isso que ela falou... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas vamos lá. As pessoas ali sentam na mesa, criança toma água e adulto toma vinho. É isso. E eu acho isso muito legal. Então não tem essa coisa da Luana Piovani, esse glamour, essa coisa, não tem. E pra eles, pra cabeça deles, é muito melhor. Claro, e além do que é um país que não sexualiza tanto, não é tanto essa coisa da marca. Portugal, eu entro nos lugares, eu olho, você sabe quem tem bolsa de marca? Só brasileira. Só brasileiro. Comecei a reparar, falei, cara, eu tenho bolsa de marca. Tá vendo? Gente, isso é real. É impressionante. Com todo mundo que eu converso, a história é a mesma. Parece que quando a gente sai do Brasil, a gente para de dar importância para umas coisas que você achava que o estrangeiro dá importância. O estrangeiro não tá nem aí para isso. Ele quer se vestir, ele quer se locomover.
Pronto, é só isso. Vamos terminar de ouvir o que ela falou sobre isso. Tá. Daí você olha, só brasileiro que tem bolsa de marca. Lá eles têm bolsa pra carregar coisa. Carro, eu falei assim, eu cheguei em Portugal, falei, bom, quando eu vou morar em Portugal, não dirijo, né? Mas precisei de um carro. Tinha uma pessoa que dirigia e tal. Vou comprar uma BMW, vou comprar uma, né? Tô lá, comprar um carro europeu. Pra quê? Ninguém tem esses carros lá, só brasileiro. Eles compram um Peugeotzinho, um Renaultzinho, é carro pra ir pra lá e pra cá, gente. Sim. Não tem isso. Não tem gente que pega a Ferrari e vai pro Projac de Ferrari, não, porque não faz sentido. E não tem a loucura de ter tanta roupa, né? A gente imita americano, eles dão valor lá à mesa, a comer bem. Isso, cada país tem o seu jeito, né? Em Portugal é a mesa. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que eles dão muito mais valor a comprar, mas não comprar para esnobar, mas no sentido de que pode, de que é possível ter aquilo, sabe? Não no sentido de esbanjar, mas no sentido de que é possível, diferente um pouco de Portugal, mas vamos lá. Na hora do almoço, todo mundo toma vinho no trabalho. Quando eu cheguei gravando, falei, gente, eles servem vinho no almoço? Imagina se isso acontece no Brasil, ninguém volta pro trabalho. As pessoas têm responsabilidades, as pessoas são comprometidas. E como é fazer novela lá? Você curte? Eu amo. Vou passar um pouquinho pra frente, porque essa parte aqui não interessa muito. Porque não tem ninguém sendo humilhado no estúdio. Às vezes a gente bate a porta, o cenário treme, e eu tô cagando. Eu não tô lá, porque eu não tô lá nem quando falei que ia pra Califórnia, as pessoas, você vai largar sua carreira, você vai fazer o quê? Gente, dane-se, eu vou vender bolo. Eu vou ser professora de inglês no curso. Você sofreu muita humilhação? Nenhuma. Gente, esse vídeo é perfeito. E aí eu tenho 2 comentários para fazer. A gente conversou no podcast, no De Casa, na primeira temporada, a gente conversou com 2 pessoas que eu acho super interessante. Se você ainda não assistiu esses episódios, você voltar lá, porque tem a ver com isso que a Luana tá falando. A primeira foi a Silvia Amaral, no episódio 15, que ela falou que ela mora em Portugal. Então ela falou muitas coisas parecidas com a Luana. E uma outra coisa que a Luana falou aqui no vídeo foi sobre essa questão da criança, né, pegar ônibus, não pegar ônibus, pegar metrô, não pegar metrô. E a gente conversou com uma brasileira que mora em Israel no episódio 22. E ela falou muito sobre essa questão da segurança no Brasil, sabe? E a segurança em Israel. Que no Brasil, a gente acaba normalizando aquelas situações que são violentas, né? No trânsito, abuso dentro de ônibus, que infelizmente é muito comum, a mulher não andar sozinha à noite, não poder, né, andar sozinha à noite, e que em Israel, apesar, né, de guerra e etc., o dia a dia não é violento. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso, então vale a pena ver. Agora, sobre o que a Luana falou, do estilo, né, do estrangeiro, principalmente o pessoal de Portugal, que não se liga em marca e que a pessoa que trabalha na casa dela tem as mesmas coisas do que ela. Tem uma live que eu fiz sobre vida de faxineira nos Estados Unidos, e que é muito isso, gente. A gente falou muito sobre isso, sobre o fato de você ser um prestador de serviço e a pessoa não ser seu patrão ou patroa, ele é seu cliente, né? Então, dá uma checada nesse episódio também, tá bem bacana e tem muito a ver com isso que a Luana falou. E aí, a coisa que eu achei assim, mais interessante que foi falada aqui, que eu trago assim, como reflexão, ela falando que não é que Portugal é perfeito, gente, lugar nenhum é perfeito, mas é sobre a nossa régua do Brasil. Ela vai ficando cada vez mais baixa, sabe? Sem a gente perceber. Então, eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre um lugar que é perfeito para se viver. E aí fica um momento, reage. Morar fora muda muito mais o sentir do que o viver. E que no Brasil a gente normalizou viver em alerta. Pois é isso. E você? Conta aí pra mim, o que você fazia no Brasil e que não faz mais morando fora? Porque às vezes as pequenas coisas é que nos mostram a grande mudança que a gente fez na vida, né? E se você viu algum vídeo que merece um reage, me manda. E a gente continua essa conversa por aqui. Esse foi mais um Reage ou de Casa. A gente reage e vai aprendendo junto. O De Casa vai ficando por aqui. O De Casa.